Olá, eu sou Isauro Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Vamos conversar sobre o Guia do Sucesso. O que vamos aprender no Guia do Sucesso? O que você vai aprender no Guia do Sucesso? Primeiro, nós vamos aprender sobre a espiritualidade. Nós vamos ver a gestão financeira pelo prisma da espiritualidade. Nós vamos ver o sucesso pelo prisma da espiritualidade. Então esta é a primeira ferramenta que vamos aprender no Guia do Sucesso. Depois nós vamos aprender a nossa saúde. Como é que a espiritualidade interfere na nossa saúde física. Então este é o segundo pilar do Guia do Sucesso. O terceiro, vamos verificar como a espiritualidade tem acesso, tem fundamentos que representam uma saúde familiar muito boa. Nós vamos ver a família. O que tem a ver a espiritualidade com a sua família? Então esta é a terceira ferramenta do Guia do Sucesso. E a quarta ferramenta do Guia do Sucesso é o ciclo de amigos, o seu ciclo de amizade. Todo mundo, para ter sucesso, precisa ter um ciclo de amizade forte, um network forte. Agora, o que a espiritualidade tem a ver com o seu ciclo de amizade? Como que ela pode interferir? Como que ela pode auxiliar na construção do seu network? Esta é a quarta ferramenta que vamos aprender no Guia do Sucesso. E por último, nós vamos aprender a coisa mais importante, vamos dizer assim, que todo mundo almeja, que é a tão sonhada independência financeira. Nós vamos verificar qual é o impacto da espiritualidade na independência financeira. Então vem comigo, nós vamos aprender todas essas ferramentas juntos. A gente vai explicar para você durante essas 4 semanas como você vai chegar no seu objetivo utilizando a espiritualidade dos negócios. Então o Guia do Sucesso tem estas 5 ferramentas e nós vamos trabalhar todas elas durante estas 4 semanas deste mês. Para começar, nós vamos falar da espiritualidade. E para começar a falar de espiritualidade, nada melhor do que utilizar um tema fantástico. Nós vamos verificar a gestão financeira pelo prisma da espiritualidade. Então é isso que nós vamos estudar neste momento. Quais são as ferramentas da espiritualidade dentro da gestão financeira? Quando você pensa em gestão financeira, qual que é a ideia que vem na tua cabeça? O que você imagina? Planilhas de cálculos, planejamentos, estratégia de mercado, marketing. É isso que a gente pensa quando a gente imagina gestão financeira. Só que a gestão financeira é muito mais do que isso. Para você pensar em gestão financeira, você tem que pensar no aspecto real da gestão financeira. Porque todas as demais ferramentas da gestão financeira, elas não são reais, elas são fenomênicas. Elas só acontecem se a espiritualidade estiver de forma correta. Se você tiver com a sua espiritualidade em dia, se você implantar dentro da sua cabeça, em primeiro lugar, algumas ferramentas espirituais que levam você a atingir o seu tão sonhado objetivo de uma gestão financeira adequada. Então, quando a gente pensa em gestão financeira, é muito maior do que você imagina. E hoje você vai aprender aqui uma aula curta de mais ou menos 1 hora, como explicar a gestão financeira pelo prisma da espiritualidade. E a primeira ferramenta que você vai verificar nessa questão da gestão financeira pelo prisma da espiritualidade é o perdão, pois o perdão ele é necessário para gerar riqueza, ok? Como é que a gente consegue ser mais forte, ser mais bem-sucedido? A primeira coisa importante, a primeira ferramenta da gestão financeira pelo prisma da espiritualidade é o perdão. Como é que é você no dia a dia? Você perdoa com facilidade? Você, quando alguém pisa no seu calcanhar, como é que você, dali para frente, vai ver esta pessoa? Você manda ela para PQP ou você a perdoa? Então veja, é importante pensar nesta ferramenta quando você imagina gestão financeira verdadeira. Veja você, eu coloquei alguns textos aqui de alguns livros que eu pesquisei para que nós possamos entender melhor essa questão da gestão financeira. Pois bem, nós precisamos perdoar todas as pessoas
e nós estamos incluídos entre todas as pessoas. Veja você, quando a gente pensa em perdoar alguém, a primeira pessoa que tem que perdoar é você mesmo. Se você não se perdoa, você não tem espaço, na verdade, para perdoar ninguém. Se o seu coração não é um coração feliz, não é um coração harmonioso, como é que você vai se harmonizar com as demais pessoas? Isto não é possível de acontecer. Então a primeira pessoa a ser perdoada é você mesmo. Você tem que liberar perdão para você, porque a partir daí, quando você é capaz de se perdoar, você vai perdoar as demais pessoas com muita facilidade. Então veja você, quando a gente pensa em gestão financeira, nós temos que pensar em gestão de pensamentos, porque na verdade a riqueza, a prosperidade, todos os bens que você possui, o sucesso que você almeja, ele é uma forma de pensar, ele é imaterial. E a ferramenta ideal para você começar a ter prosperidade, a ter sucesso, é você pensar em perdoar primeiro você e depois as demais pessoas. Vamos aqui mais uma informação. Precisamos perdoar os nossos próprios defeitos. Dirija-se a seu defeito e perdoa-o. Já estou perdoado. Então veja você, quando você orar, você tem que pensar da seguinte maneira: já estou perdoado. Você tem que fazer os seus pensamentos, as suas preces, sempre já com a afirmação que já aconteceu. Parece uma coisa de maluco, não é? Mas esta é a forma correta de você gerenciar os seus negócios, gerenciar a sua vida pessoal, profissional. Porque quando você pensa, já aconteceu, de fato acontece. Este é o segredo para que todas as pessoas consigam chegar aonde almejam. Então veja, vamos ver mais um pouquinho. Fui perdoado por Deus e tornei-me perfeito. Não tenho mais defeito nenhum e estou purificado. Veja, olha para onde a gente vai com essa questão do pensamento. Eu não tenho mais defeito. Quando você olha para você, o que você vê? Você vê uma pessoa perfeita ou uma pessoa cheia de defeitos? Uma pessoa saudável ou uma pessoa doente? Uma pessoa rica ou uma pessoa próspera? Então, olha só, a sua forma de pensar é que vai determinar, na verdade, quem você é. A sua forma de pensar é que faz você sair do ponto A e chegar no ponto B. A sua forma de pensar é que faz você levantar de manhã e ir trabalhar. A sua forma de pensar é que faz você ter bons relacionamentos. Então a primeira coisa que você tem que fazer, qual que é mesmo? É gerenciar a sua forma de pensar. É isso que faz a diferença no dia a dia. É isso que faz a diferença na sua gestão financeira. Veja, quando eu falei que a gente ia estudar gestão financeira, você pensou, agora vem aí muitos números para a gente calcular. E eu estou falando de você de algo que não tem nada a ver com número, que não tem nada a ver com matéria. Estou falando de algo que é imaterial, mas é o que existe verdadeiramente. Pense nisso. Continuando aqui no texto. Todos os fatos e acontecimentos são materializações dos nossos pensamentos e sentimentos. Logo, não devemos ter raiva, ódio ou criticar as pessoas, inclusive a nós próprios. Pensando nos defeitos, pois isso se materializa em forma de acontecimento infeliz. Então veja você não tem que criticar nem ninguém e nem você mesmo. Porque se você pensar nos defeitos, eles se materializarão. Quando você pensa, acontece. E quando você verbaliza, isso multiplica por 1000. Então veja, a forma mais correta de ter uma gestão financeira adequada, uma gestão de objetivo adequado, é você gerenciar os seus pensamentos. É gerenciar a forma com que você vê a vida. É você gerenciar as suas atitudes. Você não pode ter atitude do tipo como essa, de ficar criticando as pessoas, de ficar vendo os defeitos das pessoas. Porque quanto mais defeito você vê nas pessoas, mais defeito chega para você, mais problema chega para você. Tá claro, meu amigo, para você, esta questão do perdão, esta questão da sua individualidade, de como você imagina as pessoas, de quando você pensa nas pessoas, a sua capacidade
de andar com as pessoas de forma harmoniosa, de forma feliz, de olhar para as pessoas com um olhar, vamos dizer assim, um olhar divino. É assim que você atua no dia a dia? Pense nisso. O universo foi criado e é dirigido por uma única inteligência. Essa inteligência é Deus. E nele reina o absoluto equilíbrio harmonioso. Por isso, ninguém prejudicou ninguém e ninguém infelicitou ninguém. No plano da imagem verdadeira, todos nós somos harmoniosos. No plano de Deus, tudo é perfeito. Nada lá está errado. Agora, onde é que está esse Deus? Esse Deus está dentro de você. Você e Deus é a mesma pessoa. Basta você aceitar esta condição. Então veja você que quando você pensar em independência financeira, por exemplo, quando você pensar em gestão financeira, você tem que pensar na força criadora. Você tem que agir neste mundo, neste universo, como co-criador. Como a pessoa que representa Deus aqui. E aí qualquer coisa que você for fazer, você antes de fazer, pensa assim: se fosse Deus, como ele faria? Porque como ele está dentro de você, você precisa assumir esta condição da imagem e semelhança dele, ok? Isso é importante. Veja você, falei tudo isso para você entender que o perdão é a coisa mais importante, vamos dizer assim, para que você tenha sucesso. A sua capacidade de se liberar dos problemas, de perdoar você e as demais pessoas, é que vai fazer você chegar mais longe. Isto é fundamental para a sua vida. Pense nisso. Agora vamos mais uma ferramenta de gestão financeira. A outra ferramenta que nós vamos estudar agora é a questão da carência. Como é que é você com relação a esta questão de carência? Você se sente uma pessoa abastada? Você se sente uma pessoa rica? Você se sente uma pessoa que tem muitos amigos? Uma pessoa que tem bons relacionamentos? Como é que é o seu pensamento com relação a você? Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer essa investigação com você mesmo, para que você consiga chegar aonde você quer chegar. Então a ideia de carência leva as pessoas a chegar na pobreza. A ideia de carência é que faz com que você tenha as dificuldades financeiras que você está passando nesse momento. Porque na verdade dentro de você existe essa ideia. Agora vamos ver no texto como é que isso está escrito. As infelicidades existem só no mundo da nossa mente. Portanto, os prejuízos e as dívidas devem primeiramente ser eliminados do nosso mundo mental. Eliminar do mundo da mente. Quando você olha para você, você pensa numa pessoa endividada ou numa pessoa que tem sucesso. Por exemplo, imagine que você devesse R$1 milhão. Você olha para você como uma pessoa devedora, como uma pessoa que tem problema ou como uma pessoa muito importante? Porque veja você, não é qualquer pessoa que vai no banco hoje e consegue R$1 milhão de empréstimo. Portanto, se você é uma pessoa que tem uma dívida de R$1 milhão, é porque você é uma pessoa muito importante. E se você pensar desta forma, isso vai te dar autoestima e vai te dar condição de resolver esta questão do seu compromisso com quem você utilizou esse dinheiro. Certo ou não? Então veja você, a forma de pensar é que faz a diferença. Gerenciar a maneira com que você pensa com relação ao dinheiro, com relação ao empréstimo é que faz a diferença. Então veja, ao invés de você pagar a conta reclamando, as parcelas do empréstimo reclamando, agora tudo que eu ganho não dá nem para pagar a parcela do empréstimo do R$1 milhão. Pense assim, eu sou uma pessoa muito especial, pois eu consegui ter crédito de R$1 milhão. Quanto mais dívida você tem, isso significa que mais crédito você tem. E isso é especial, isso não é para qualquer um. Pense nisso. Vamos mais um pouquinho aqui no texto. Quando os eliminamos do mundo da nossa mente, já que não existe nem a pessoa que nos causou prejuízo, nem a situação de prejuízo. Então veja você, a questão da dívida não é um prejuízo. A questão da dívida é algo que você usou o dinheiro ou recurso de alguém
para fazer alguma coisa que você tenha. Se você não soube gerenciar bem esse dinheiro, é uma questão sua, mas é importante que você tenha o pensamento positivo com relação a essa questão da dívida, ok? Então veja você, quando você elimina do mundo da mente essa questão do prejuízo, ele passa a não existir mais. Você começa a ver a coisa de uma forma diferente. Então isso é fundamental para que você consiga chegar aonde você quer. Na ideia da dívida está oculta a sensação de carência. Veja, tanto o devedor e o credor pensam que há carência daquilo que deve ser restituído. Todas as riquezas vêm de Deus. Então veja você, quando você pega o dinheiro emprestado de um amigo, ele também fica preocupado. Será que ele vai me pagar? E sabe por que ele tem essa preocupação? Porque nele também existe a ideia de carência. E a pessoa que pegou o dinheiro emprestado fala assim, caramba, e agora? Será que eu vou conseguir pagar? Porque dentro do coração, da mente da pessoa que pegou o dinheiro também tem a ideia de carência. Então veja você, tanto o credor quanto o devedor, eles estão, na verdade, pensando no problema. Não está pensando na solução. E aí sabe o que vai acontecer? Verdadeiramente, a pessoa não vai conseguir pagar. E o credor começa a falar assim, caramba, eu emprestei o dinheiro para o meu amigo e ele não me pagou. Que sacana que ele é. Na verdade, não tem sacana nessa brincadeira. Na verdade, não tem culpado nessa brincadeira. O que tem é uma forma errônea de pensar. Foi isso que aconteceu. A forma errônea de pensar das duas pessoas é que fez com que os recursos necessários não chegassem para nenhum dos dois. Ou seja, a pessoa que pegou o dinheiro não conseguiu duplicar o dinheiro e não conseguiu pagar o amigo que pegou o dinheiro emprestado. E por que tudo isso? Porque na mente dos dois existe a ideia de carência. Agora, imagine se fosse o contrário. Imagine se os dois pensassem que os recursos vêm de Deus. Que ao emprestar o dinheiro para o amigo, você está emprestando dinheiro para o próprio Deus. E que Deus vai gerir bem esse dinheiro e logo mais vai devolver com juro e correção monetária para você. Porque você pensa que tudo isso é uma dádiva divina. Se você pensar dessa forma e incentivar o teu amigo lá, que pegou o dinheiro, a também pensar dessa forma, isso vai acontecer de forma contento e vai dar certo. E os dois vão ficar felizes, porque o cara que pegou o dinheiro emprestado vai resolver a sua situação e logo em seguida vai devolver com muita felicidade o dinheiro para o amigo que emprestou e com muita gratidão. Daí vem a ideia de que Deus está em tudo que você faz. Daí vem a ideia da espiritualidade nos negócios. Então, quando você pensar em carência, muda a forma de pensar. Pensa, na verdade, em riqueza, em abundância, em prosperidade, em felicidade, em sucesso. Porque isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Isso, na verdade, é a espiritualidade naquilo que você está fazendo. Pense nisso. Isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E você que está aí do outro lado, como é que você pensa com relação a essa questão? Olha só que interessante. Deus está presente em toda parte e manifesta-se para nós, assumindo a forma daquilo que nós mentalizamos. Por isso, não devemos desenhar o prejuízo em nossa mente. Veja, quando você desenha o prejuízo, quando você faz a imagem mental do prejuízo, sabe o que acontece? Ele se materializa. Ao passo que você precisava fazer o contrário, mentalizar que Deus está no comando e que Deus consegue tudo e que você e Deus é a mesma pessoa. Logo, você tem a capacidade de resolver qualquer situação. A partir daí, você chega aonde você quer. Você consegue fazer com que as coisas da sua vida funcionem de forma contente. Mas o que a gente faz? A gente já fica pensando no prejuízo. Eu não devia ter emprestado dinheiro para esse meu amigo, porque eu já sei que ele não vai conseguir me pagar. Então veja você, vai aqui uma dica. Amigo tem que pegar dinheiro emprestado no banco. Quem empresta dinheiro é banco e não é você. Você não é banqueiro. Mas se por acaso, em algum momento, você sentiu no seu coração que você tem que ajudar um amigo, então você vai pensar da seguinte forma, para que você não tenha a ideia de prejuízo. Imagine que você vai emprestar para alguém 100 mil reais. Veja você, um dinheiro considerável. Dinheiro para comprar um carro, por exemplo. O cara quer trabalhar no Uber e precisa de um carro e você quer ajudar o amigo que quer trabalhar no Uber, tudo bem?
e você vai emprestar para ele 100 mil reais. A primeira pergunta que você tem que fazer para você é: se eu emprestar 100 mil reais para esse meu amigo e ele não me devolver no tempo determinado ou no tempo acordado, qual é o impacto que isso vai fazer na minha vida? Esses 100 mil reais representa, por exemplo, um prejuízo para você e para sua família, caso ele não devolva o dinheiro? Vai deixar você mais pobre? Vai deixar você com dificuldade? Ora, se a sua pergunta se as suas respostas para essa pergunta for afirmativa, você tem que abortar a ideia de ajudar o amigo imediatamente. Quando você pensar em ajudar um amigo, você tem que pensar da seguinte forma: estou ajudando o amigo, se ele me pagar, muito que bem, e se ele não me pagar, vou estar feliz do mesmo jeito porque eu ajudei um amigo. Você não precisa falar isso para ele, mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, da sua cabeça, é assim que você tem que pensar. Ora, se você emprestar desta forma, pasme, o dinheiro virá com muita facilidade. Se você emprestar com a ideia de carência, ainda com medo, sabendo que se o amigo não emprestar, não devolver o dinheiro, você está com problema, pode ter certeza que ele não vai conseguir te devolver o dinheiro. Sabe por quê? Porque nessa transação não tem a condição divina, não tem o pensamento divino. E por esta razão, a pessoa não consegue te pagar. Porque na verdade houve uma transação comercial apenas, não houve uma ideia verdadeira de ajuda mútua. Não teve a alma da riqueza nessa conversa, que é você pensar em primeiro lugar no bem do outro. Pense nisso. Em relação à pessoa que nos causou prejuízo, oremos para que ela se torne próspera. Assim, estaremos vivificando tanto o devedor como o nosso dinheiro emprestado. Quando você empresta o dinheiro para alguém, e a pessoa prometeu pagar para você em 30 dias, e depois de 30 dias voltou dizendo para você assim: olha, infelizmente aconteceu um imprevisto e eu não vou conseguir te pagar o empréstimo em 30 dias, vou precisar de mais alguns dias. Quando você está diante desta informação, qual é a sua forma de pensar? Qual é o sentimento que você tem? Você vai orar para essa pessoa para que ela atinja os objetivos, ou você vai ficar reclamando e culpando a pessoa porque não te pagou? Veja, é importante que você saiba que ninguém colocou uma arma na sua cabeça para que você emprestasse o dinheiro. Você emprestou por livre e espontânea vontade. A pessoa apenas te fez um pedido e você atendeu. A partir daí você é tão responsável pela situação quanto a pessoa que emprestou. Você sabia muito bem que ela podia não te pagar. Você sabia muito bem que pode dar errado e a pessoa usar esse dinheiro de forma inadequada. Veja a força espiritual em cima de tudo isso. Veja a condição divina e espiritual de tudo isso. Então o que você tem que fazer? De posse de tal informação, a primeira coisa que tem que fazer é agradecer. Deus, muito obrigado pelo aprendizado de hoje. E a partir dali, orar todos os dias para que essa pessoa consiga prosperar. Sabe por quê? Desta forma você está vivificando a pessoa que tomou o dinheiro emprestado de você, e automaticamente você está dando força, dando energia, dando condição divina para o seu dinheiro, para que ele retorne para você de forma abundante e de forma mais feliz, para que você consiga chegar mais longe. Ok? Pense nisso. Agora, a terceira ferramenta da gestão financeira é a seguinte: pobreza é manifestação de carência. Isso tem que estar fortemente arraigado no seu subconsciente. A pobreza é a manifestação de carência. A carência que está dentro de você, que está armazenada na sua mente, é que vai se materializar em pobreza imediatamente. Todas as pessoas pobres, elas são pobres porque dentro dela existe o DNA da pobreza. Dentro delas existe o arquétipo da pobreza, que passa de pai para filho. Então veja, numa família onde a maioria das pessoas são menos abastadas, a possibilidade dos descendentes também ser menos abastados é muito grande. Só aqueles que nascem com uma força muito grande é que vai se livrar desse arquétipo. Então é fundamental que você elimine do seu coração, da sua mente, do seu subconsciente, a ideia de pobreza, a ideia de carência. Porque quando você tem essa ideia, ela se manifesta. No livro que eu estudei para essa questão, chama A Verdade da Vida, volume 8. Veja o que diz lá no trecho do livro. Deus é a fonte criadora de todas as coisas. Está presente em toda parte e está dando
a vida infinita saudável, veja bem, dando a vida infinitamente saudável e a riqueza abundante, mas elas são invisíveis aos olhos carnais, tais como as ondas de rádio. Veja, quando você está na sua casa e você quer assistir o seu canal de televisão preferido, o que você faz? Você sintoniza nele, não é assim? A mesma coisa acontece nas questões da riqueza, do sucesso, da prosperidade. Você precisa sintonizar com as ondas mentais de Deus da riqueza. Você nessa vida, na verdade, é a manifestação de tudo que é bom aqui na terra, porque você e Deus é a mesma pessoa, você é a imagem e semelhança dele. Para que isso aconteça, você precisa sintonizar de forma adequada. Você aqui é como se fosse a televisão para expressar a vontade de Deus aqui e agora. Só que para que essa televisão manifeste a vontade de Deus aqui e agora, que é a riqueza, que é a felicidade, que é a saúde, ela precisa estar no canal correto. Ela precisa estar ajustada no controle remoto certinho. Se tiver no canal errado, não vai ter a frequência necessária. E as ondas da riqueza vai passar por você e vai embora. Então você precisa sintonizar de forma adequada. E como é que você sintoniza? É por meio do gerenciamento dos seus pensamentos. É quando você passa a vida inteira a pensar só em coisas boas, altruísticas, coisas para melhorar a vida do maior número possível de pessoas. É assim que você tem que pensar. Desta forma, a riqueza chegará para você muito rápido. Mas na frente o texto diz o seguinte: somente quando nós criamos condições adequadas é que elas aparecem no mundo visível. Então veja, essas ondas espirituais que traz a riqueza só vai chegar no mundo visível se você estiver sintonizado de forma adequada. Tem um pensamento de Ford que diz o seguinte: Ford diz que quando você tem a mente boa, tem a mente feliz, a mente rica, dentro dessa mente constrói um elo de ligação entre você e aquilo que você quer, que chama corpúsculos espirituais. Estes corpúsculos espirituais é que vai trazer as pessoas que têm as ideias semelhantes com as suas, para que você consiga construir aquilo que você quer. Então, o que é o corpúsculo espiritual? É o elo de ligação entre você e as demais pessoas que têm ideias semelhantes que você. Veja, se você conseguir juntar o maior número de pessoas que têm ideias iguais a você, a sua empresa, o seu negócio, a sua loja, as suas ideias, seus serviços, com certeza será sucesso, porque você vai ter muitas pessoas pensando da mesma forma que você. Agora, no dia a dia, como é que você pensa com relação a tudo isso? Quando você vê as demais pessoas, você olha para elas como pessoas que têm ideias iguais às tuas, ou você olha para elas como concorrente, por exemplo? Esta forma de pensar é que faz a maioria das pessoas a não atingir os seus objetivos, ok? Pense nisso. Continuando aqui. Ao mesmo tempo que abençoamos os carentes e os devedores e oramos pela prosperidade deles, devemos abençoar também os ricos. Olha só que interessante. Você precisa, no seu dia a dia, orar para os carentes, para os pobres, para os devedores. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que orar para as pessoas ricas. Quando você pensa em pessoa rica, qual é o sentimento que você tem? Será que você não pensa, igual a muita gente que tem por aí, diz assim: olha, essa pessoa ficou rica de uma hora para outra, sabe lá o que ela está fazendo? Muitas pessoas pensam dessa forma. Ao olhar uma pessoa que tem muito dinheiro, já pensa que a pessoa está fazendo coisa errada. Então este é o sentimento errôneo que tem dentro da pessoa e que passa de pai para filho. Muitas pessoas pensam desta forma. E é por esta razão que o mundo vive do jeito que vive. É por isso que mais ou menos 85% da população do mundo é pobre. Porque tem esse sentimento coletivo de achar que quando o rico fica rico é porque ele não está fazendo coisa correta. Sabe aquela ideia que todo mundo tem, que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? Pois bem, essa ideia vem do sentimento de carência que passa de pai para filho de todas as pessoas. Então é importante que você, ao orar para as pessoas menos abastadas, você ore também para os ricos, porque é ele que faz o mundo girar. E a partir daí, sabe o que acontece com você? Você também enriquecerá, porque você está cultivando dentro de você o sentimento nobre, o sentimento da riqueza, os corpúsculos espirituais da riqueza. E aí vai atrair pessoas que têm muita condição para ajudar você a fazer do seu negócio, da sua empresa, um sucesso. Este é paradoxalmente o caminho para a nossa própria prosperidade.
Então, na verdade, é um paradoxo, né? A ideia da riqueza é o contrário do que você pensa todo dia. É totalmente diferente da sua forma de pensar. Quando você continua nessa mesma maneira de pensar, na onda que todo mundo faz, quando você pensa que todo mundo que é rico é porque faz coisa errada, quando você pensa que dentro de você tem a pobreza, quando você pensa que você nasceu numa família que é pobre, que você também vai ficar do mesmo jeito, a sua ideia de riqueza é que faz a diferença. Então você precisa pensar o contrário. Pensar assim, ó. Podemos dizer que a pobreza é a manifestação dos pensamentos de carência. Isto é que você tem que pensar. Olha, pobreza é manifestação da ideia, do pensamento de carência. Se você pensar em riqueza, manifestará a riqueza. Se você continuar pensando na carência, é a carência que manifestará. Isso é importante. Carência de esforço, né? As pessoas que têm isso fortemente arraigado dentro do subconsciente, na vida dela, ela tem carência de esforço. Tudo que ela vai fazer, ela faz meia boca. Ela não se esforça o necessário para chegar lá. Quando a coisa começa a apertar, ela retrocede no meio do caminho. Sabe por quê? Não tem força vital, não tem força física, não tem força espiritual, não tem força mental para continuar. E você observa que as pessoas que deram certo é porque elas tiveram força para continuar. Pega os artistas, por exemplo. Você vê músico, por exemplo, que fica 20 anos tentando. Uma pobreza desgraçada. De uma hora para outra, eles conseguem emplacar uma música e fica milionário. Agora, e se não tivesse persistido? E se não tivesse tido o esforço? Não chegaria aonde gostaria de chegar. Percebeu a ideia? Segundo, carência de gentileza. A maioria das pessoas não são gentis. Como é que é você no dia a dia? Você é cordial com as pessoas? Essa questão da gentileza é presente dentro de você? Você é gentil com as pessoas que vêm conversar com você? Como é que você trata os seus clientes? Como é que você trata os seus amigos? Como é que você trata os seus filhos, sua esposa, seus pais, seus tios? Pense nisso. A gentileza faz a diferença. Carência de benevolência. Você é uma pessoa benevolente? Quando as situações acontecem, antes de explodir, você vai lá e pensa melhor antes de dar uma decisão, de dar uma resposta atravessada, por exemplo? Como é que é você no dia a dia? Outro, carência de sinceridade. Você é sincero? Principalmente com seus sentimentos? Qual é o grau de sinceridade com você mesmo? Você é honesto com você mesmo? Você é o tipo de pessoa que faz o que tem que ser feito ou você deixa por menos? Veja, quando você tenta fazer alguma coisa e para no meio do caminho, você está sendo desonesto. Você está tendo um problema de caráter. O seu caráter não está 100% formado. E você precisa pensar nisso. Veja que a gestão financeira tem a ver 100% com os seus pensamentos. Não tem nada a ver com matéria, não tem nada a ver com dinheiro. Todas essas questões, dinheiro, matéria, produtos, serviços, são todos imateriais. Primeiro acontece aí na sua mente. Pense nisso. Quer ver outra coisa? Carência de persistência, né? As pessoas não são persistentes. Elas são moles, na verdade. As pessoas não têm coragem de acordar às 5 horas da manhã para meditar, por exemplo. Porque a meditação é que leva você às ideias necessárias para que você consiga atingir o seu objetivo no seu empreendimento. Pense nisso. E por último, a carência da generosidade. Você é uma pessoa generosa? Como é que é você no dia a dia? Quando você vê uma pessoa com dificuldade, você está lá sempre pronto para ajudar ou você não está nem aí para as pessoas? É importante que você saiba que não existe as pessoas. Não existe o outro. Você e o outro é um só. Você faz parte de um ecossistema. Você faz parte do universo, onde você é uma ferramenta dele. Logo, você tem corresponsabilidade com toda a evolução do universo, com todas as pessoas que estão à sua volta. As tuas ações têm que ser baseadas nessa condição. Na ética verdadeira, que é você pensar que você e o outro é um só. Logo, qualquer coisa que você vai fazer, você vai pensar no bem comum e não só no seu próprio umbigo. Pense nisso. Outra ferramenta da gestão financeira com relação à espiritualidade.
Observar o negativo dos outros, né? Atrai o negativo para nós. Quando você observa o negativo das pessoas, esse negativo que você observou lá, na verdade não está na pessoa, está dentro de você. Aquilo que você vê no outro, na verdade está dentro de você, porque o outro não existe. O outro é você mesmo. Nele está apenas sendo manifestado aquilo que você reconhece. Este é um princípio fundamental da riqueza. É você saber que o outro e você é um só e que ele é o teu espelho. Sabe aquela vizinha, no caso das meninas, né? Que você detesta? Eu não suporto a minha vizinha. É uma nojenta, né? Sabe por quê? A nojenta, na verdade, não é a vizinha, é você. Sabe aquele seu amigo que quando você olha para ele te causa arrepio, te causa desconforto? Veja, é porque o desconforto está dentro de você e não no seu amigo. Pense nisso. Gerencia isso dentro de você, que você vai ver que a partir daí as coisas na sua vida vai funcionar do jeito que você quer. Mude você, que o mundo vai mudar lá fora. É assim que é. No texto diz o seguinte: não devemos falar mal dos outros, nem na sua ausência. Olha bem, veja você. Se falarmos mal, surgirão males ao nosso redor, pois a palavra é a semente. Quando você quer plantar alguma coisa, você vai lá, aduba o solo e planta, não é assim? Quando você está falando mal de alguém, você está plantando na mente a semente da maldade. E no momento oportuno, na oportunidade oportuna, essa semente vai se manifestar. E normalmente se manifesta contra você. Sabe por quê? Falar mal dos outros, ter ódio dos outros, ter rancor dos outros, ter problemas com os outros e achar que os outros é culpado, é uma maneira muito errônea de pensar. É mais ou menos o seguinte: é como se você tomasse 1 litro de veneno e achar que o outro vai morrer no seu lugar. Isso não vai acontecer. Então as tuas palavras negativas, os teus sentimentos negativos é como se fosse veneno para você. Está matando você aos poucos e você não está nem percebendo. Não tem coisa pior do que você guardar mágoa, rancor e ódio das pessoas. E aí você não fica rico e não sabe por quê. Por que eu não fico rico? Porque dentro de você, primeiro, tem a ideia de pobreza, a ideia de carência. E segundo, os seus sentimentos e pensamentos são ruins. Esta é a verdade. Seus sentimentos e pensamentos são ruins e é por isso que você não chega aonde você quer. Pense nisso. Olha o texto. Se falarmos mal dos outros, a infelicidade deles reaparecerá infalivelmente como infelicidade nossa, pois todas as pessoas estão ligadas entre si e constituem um só corpo perante Deus. Todas as pessoas são ligadas entre si e elas constituem um só corpo. Portanto, eu e o outro somos um só. Não existe o outro, existe eu. Então, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer que seja bom para mim. Porque se for bom para mim, é bom para o outro. Olha que interessante. Porque eu tenho o conceito que o outro e eu é a mesma pessoa. Logo, se eu fizer só coisas boas, é bom para todo mundo. Se eu ajudar as pessoas a ficarem ricas, eu estou ajudando a mim mesmo. E esta é a ideia, por exemplo, do Azen. É por meio do conhecimento levar a prosperidade ao maior número possível de pessoas, a riqueza ao maior número possível de pessoas, por meio da informação correta, por meio do pensamento correto. É isso que faz a motivação para a gente vir aqui gravar esse vídeo para você, com estas informações para você, porque sabemos que por meio delas você vai chegar aonde você quer. Este é o nosso principal objetivo. Mais à frente o texto diz o seguinte, qualquer que seja a imagem de uma pessoa, devemos orar com amor e respeito pela sua felicidade e prosperidade. Quando você olha as pessoas, como é que você vê as pessoas? Por exemplo, quando você vê um mendigo na rua, como é que você vê um mendigo? Tome cuidado se você está encontrando muito mendigo na rua, viu? Para você observar aquela situação desastrosa. Sabe por quê? Se isso está acontecendo muito com você, é porque dentro de você existe o mendigo. Tome cuidado, porque a vida é projeção daquilo que você reconhece. Se você está atuando como um mendigo, você vai ver só coisas que remetem para você na sua mente a questão do mendigo. Veja você, quando você tem uma mente alegre, uma mente feliz, uma mente próspera, você vai para lugares que é próspero. A primeira coisa que você tem que fazer é acostumar a sua mente com coisas boas. Você quer ser rico? Quer morar em lugar bom? Quer ter carro bom? Vai lá fazer o test drive no carro que você quer ter. Vai lá no bairro onde você gostaria de morar e começa a observar as casas ou os condomínios do bairro que você quer.
Porque isso vai fortalecer a ideia da riqueza na sua mente. Vai trazer para você a concretização do seu ideal. Pense nisso. Para de ficar reclamando, para de ficar achando que nada na sua vida dá certo. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Mude a sua forma de pensar. Ela é que vai dar o norte correto para a sua vida. Outra ferramenta da gestão financeira. Veja você. A mente atrai o tanto de riqueza que consegue reter. Olha bem. A mente atrai o tanto de riqueza que ela consegue reter. Logo, a tua riqueza, os teus recursos financeiros, eles são, na verdade, exatamente do tamanho do seu recipiente mental. Se na sua mente tem um recipiente rico, se ela cabe muito dinheiro, você terá muito dinheiro. Se ela cabe pouco dinheiro, você terá pouco dinheiro. Se ela cabe muito sucesso, você terá muito sucesso. Se ela cabe pouco sucesso, você terá pouco sucesso. Como assim, Isauri? Como é que eu sei que eu tenho uma mente pobre? Como é que eu sei que o meu recipiente mental é pequeno? É simples. Vou fazer uma pergunta para você agora e você responde para você aí. Se alguém desse para você agora 10 milhões de reais, o que você faria com ele? Se a sua resposta for imediata, se você já tiver isso escrito no papel, de como empregar esses 10 milhões, ele vai chegar para você. Se você não responder imediato, não tiver escrito no papel, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que ter o business plan da sua vida, o plano de negócio da sua vida, para empregar 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões, 100 milhões e por aí sucessivamente. Você tem que pensar igual os grandes homens pensam. Steve Jobs, quando morreu, deixou lá a Apple para mais 50 anos no mínimo, com todas as ideias prontas. O iPhone tem atualização para 50 anos, mesmo se ninguém inovar nada. Ele deixou escrito. Veja você, é assim que é você no dia a dia, você tem o planejamento da sua vida. Deus não dá dinheiro para a pessoa que não sabe o que fazer com ele. É a mesma coisa, seu filho de 5 anos de idade, se você der 1 milhão na mão dele, o que ele vai fazer? Nada. Se você não tem um planejamento da sua vida, você é exatamente igual ao seu filho de 5 anos. O seu recipiente mental não comporta essa quantia de dinheiro. E é por isso que você não tem. Pense nisso. O texto diz o seguinte: a riqueza de cada pessoa é a parcela da provisão infinita de Deus que ela consegue reter em sua mente. Deus é ilimitado, concorda ou não? E você é ou não ilimitado? Se você partir do prisma que você e Deus é a mesma pessoa, você também vai ver que você é ilimitado. Agora, se você colocar Deus lá nas alturas e você aqui embaixo, parecendo um filho de cruz credo, você vai se colocar como limitado. E aí o dinheiro não chega para você. Porque você não aceita a riqueza. Porque você não tem a mente rica. Esta é que faz a diferença na tua vida. Pense. Podemos então dizer que a riqueza de cada um é a projeção da sua respectiva mente. Olha bem, a riqueza de cada um é a projeção da sua respectiva mente. É a projeção da riqueza mental que está alojada dentro de você. Se dentro de você tem provisão infinita, se dentro de você tem riqueza, se dentro de você tem pensamentos bons, é isso que você será. Veja, pessoal, a riqueza, a gestão financeira é a tua forma de pensar, é a tua condição espiritual. Tudo vem daí. Se você tem uma condição boa espiritualmente dizendo, a riqueza chega para você. É isso que você tem que pensar. Percebe a diferença? Então não é colocar no papel, fazer planejamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sair parecendo um maluco aí, acabando com a condição física inclusive. Não é isso que você tem que fazer. Isso também é importante você trabalhar, mas trabalhar de forma inteligente. E principalmente colocando as situações para trabalhar a seu favor. É isso que você tem que fazer no dia a dia. Mais à frente o texto fala o seguinte, lá na Verdade da Vida, volume 8, que é o livro do empresário. Vale a pena você conferir. Se recolhêssemos as riquezas de todas as pessoas e as distribuíssemos igualmente a toda a humanidade, logo os ricos se tornariam ricos de novo e os pobres voltariam a ser pobres de novo. Você sabia disso? Você pode pegar toda a riqueza do mundo e dividir com todo mundo. Uma ideia bonita, né? De fazer todo mundo ter dinheiro igual. Depois de 10 anos, os ricos vão estar ricos novamente e os pobres vão estar pobres novamente. Sabe por quê? Porque a riqueza está na mente e a pobreza também. Se você tem a ideia de carência, você vai ser carente. Se você tem a ideia de riqueza, você vai ser rico. Para justificar isso, diz que uma certa vez um ministro japonês baixou um certo decreto muito inusitado. Qual que era o decreto? Que todo mundo tinha que poupar. Esse ministro japonês disse o seguinte: todo mundo vai ter que poupar pelo menos 30% do que ganha.
E aí colocou fiscais na rua para monitorar as pessoas para que elas não gastassem mais do que 70% do que ganhavam. Porque ele tinha a ideia que depois do mandato dele de 4 anos o Japão fosse muito rico, porque todo mundo poupou 30% do que ganhava. Pessoal, sabe o que aconteceu 3 anos depois? O Japão estava quebrado, estava mais pobre, as lojas fechando, as fábricas fechando, os produtos vencendo na prateleira porque não tinha como comprar, as pessoas não tinham dinheiro para comprar, o dinheiro não circulava. Então veja você, e outra coisa que ele descobriu foi que o Japão não aumentou R$1 depois de 3 anos o seu PIB, manteve estável do mesmo tamanho, não cresceu nada, não teve evolução. A pergunta para você é, será que é bom ou ruim poupar? Baseado nessa história que eu te contei. A resposta para isso é depende. Você não pode obrigar uma pessoa a poupar 30% se ela não tem condição. Percebe? A poupança é boa. É bom poupar dinheiro. Mas você tem que poupar de acordo com o que você consegue poupar. E é por isso que fala nas questões espirituais de 10%. 10% é o número que enriquece qualquer pessoa. Se você poupar 10%, enriquece qualquer pessoa. Porque 10% é possível qualquer pessoa fazer isso. Percebe a diferença? Então tudo depende da forma que você encara, da sabedoria que você coloca dentro daquilo que você está fazendo, da condição divina que você põe no que você está fazendo. Esse japonês não tinha sabedoria e quase quebrou o Japão por causa disso. Pense nisso. Outra ferramenta que é fundamental nessa questão da riqueza é quando fazer o empréstimo e quando fazer a poupança. Por isso que eu falei que depende. Primeiro, você precisa de dinheiro emprestado, quando é que você vai tomar o dinheiro de alguém, né? Quando você tem um pouco de dinheiro, quando é que você vai poupar? Ambos depende da situação, senão vai dar errado. Vamos ver no texto. Então veja você, funciona assim, ó. Fazer empréstimo nem sempre é mal. Isso depende muito da atitude mental com que faz o empréstimo. Como é que você está pegando dinheiro emprestado? Você está pegando dinheiro emprestado para beneficiar o maior número possível de pessoas? Ou você está pegando dinheiro emprestado apenas com o objetivo próprio? Apenas de forma egoísta? Ah, eu vou pegar o dinheiro aqui e vou gastar comigo, né? Vou resolver as minhas questões. Nisso não tem espiritualidade. Nisso não tem ideia divina. Nisso não tem a condição da alma da riqueza. Então, se você vai pegar dinheiro emprestado, pegue ele de forma altruística, pensando em fazer coisas que vai ajudar muita gente. Aí sim, o seu empréstimo vai ter sucesso, ok? A mesma coisa, você vai poupar dinheiro. Com que objetivo você está poupando? De repente, você é um mão de vaca, um dos 7 pecados, né, principais. Então, veja você, toma cuidado com a forma que você também vai poupar. A poupança também tem que ter o mesmo sentimento, tem que ter o mesmo pensamento. Poupar para melhorar a vida do maior número possível de pessoas. E a sua própria, não pode esquecer de você. Isso é importante. Você entra no mundo da provisão infinita de Deus. Aí não existirá nem o credor, nem o devedor. Aí será um mundo unicamente de dádivas divinas. Quando você toma um empréstimo com a ideia de ajudar o maior número possível de pessoas, não existe nem o credor, nem o devedor. Existe a provisão infinita. Existe a provisão divina. Existe 2 pessoas, um que tem dinheiro e outro que não tem, com o pensamento de ajudar o maior número possível de pessoas. Olha que interessante. E aí sabe o que acontece? Eles oram um pelo outro mutuamente. A pessoa que pegou o dinheiro ora para que ele multiplique o dinheiro, faça tudo o que ele queria fazer e devolver o mais rápido possível a pessoa que emprestou. E o emprestador, né, o credor, ele ora para que aquela pessoa tenha bastante sucesso com aquele dinheiro que ele deu emprestado, para que o dinheiro retorne mais forte, mais vigoroso, de forma adequada. É assim que você pensa quando você toma dinheiro emprestado? Ou é assim quando você dá dinheiro para alguém? Quando você empresta para alguém? É assim que você poupa? Pense nisso. Há momentos em que é necessário fazer poupança. Isso corresponde ao fato de se guardarem as sementes até que chegue a época do plantio. Quando você está fazendo uma poupança, você tem que fazer uma poupança com um objetivo. Você vai poupar um dinheiro. Para que você vai poupar esse dinheiro? Veja, o dinheiro não é para ficar lá na poupança guardado. Você tem que poupar com um objetivo. Ah, eu vou poupar o dinheiro porque eu vou construir uma empresa. O que vai fazer essa empresa? Vai beneficiar o maior número possível de pessoas. Ah, eu vou comprar poupar o dinheiro que eu vou comprar um imóvel. Para que serve o imóvel? Ah, eu vou doar, por exemplo, para uma instituição espiritual, para ajudar o maior número possível de pessoas. Então veja você, quando você poupa com esse sentimento, vou poupar o dinheiro porque
daqui a pouco eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade dos meus filhos. Você tem lá 2 ou 3 filhos. Então o que acontece? A poupança ela tem que ter um objetivo. Isto é gestão financeira verdadeira. É você ter um objetivo divino para cada ação que você toma, principalmente com relação ao dinheiro. É isso. Olha outra ferramenta. Dê o devido valor às coisas e também às pessoas. Quando você olha para as coisas, por exemplo, aqui tem uma mesa, aqui tem um apontador, né? Aqui tem um mouse, aqui do lado tem um computador, tem celular aqui, ó, tem um monte de coisas aqui. Aqui tem um microfone, aqui tem uma câmera gravando para você. Como é que você olha para os bens materiais? Você dá o devido valor para eles? Você consegue ver a divindade de Deus nas coisas que você tem? Você consegue ver a divindade nas pessoas? Você consegue aceitar que você e o outro é a mesma pessoa? Aí está o segredo para ter sucesso, aí está o segredo da gestão financeira. Isto é espiritualidade, isto é gestão financeira verdadeira. É a forma com que você encara as coisas, pessoas e fatos. Veja, daí o que acontece? A maneira com que você vê tudo isso, as pessoas e as coisas, é que vai fazer a diferença na sua vida. Olha o que diz no referido livro. Não tenha pensamentos mesquinhos, não pechinche as mercadorias. Se você pechinchar, os outros também pechincharão as suas coisas. Aqui não está querendo dizer, pessoal, que você não tem que negociar. O negócio tem que ser bom para você e para a outra pessoa que está fazendo. Mas pechinchar não é um bom negócio. Querer colocar preço nas coisas das pessoas não é bom negócio. Sabe por quê? Porque se você faz isso, as pessoas também vão colocar preço naquilo que você faz e não vão comprar as suas mercadorias, os seus produtos e as suas ideias. Pense nisso. Você tem que pensar de forma divina. Você tem que dar o verdadeiro valor para as coisas. Tanto para as coisas quanto para as pessoas. Veja você, uma das coisas fundamentais é você ver o lado bom de tudo que você tem. É você ver a imagem verdadeira em tudo que você faz. É você ver Deus refletido em cada produto que você tem, em cada coisa que você compra. Isto é importante. Procure pagar bem, olha bem, procure pagar bem o valor das mercadorias que você adquire ou as pessoas que você contrata. Como é que você contrata as pessoas? Qual é o sentimento que você tem quando você vai contratar? Você é do tipo que contrata as pessoas com o melhor salário possível? Ou você procura contratar com o teto ou do teto para baixo, com a ideia que você não pode pagar? Quando você pensa dessa forma, é isso que vai acontecer. Sabe por quê? Não tem a ideia divina na sua ação. Você tem o pensamento de carência. Sabe aquela empresa que não dá certo? O cara está dizendo, eu não pago bem para o meu funcionário porque eu não tenho dinheiro para pagar bem, a minha empresa não fatura o suficiente. Sabe quando que ela vai faturar? Nunca, porque o seu pensamento é de pobre, vibra dentro de você o sentimento de carência, ele está dentro de você, e por esta razão, a tua empresa não prospera. Pense nisso. Quando você vai comprar qualquer produto de pessoas que você vai lá e quer pagar o mínimo possível, coloca defeito no produto do outro para pagar menos, sabendo que vale mais, você também está rejeitando a riqueza. Você também está quebrando o elo de ligação entre você e a pessoa que pode te ajudar, inclusive. Você está eliminando o que diz Ford, o corpúsculo espiritual das vibrações da riqueza. Você está eliminando, na verdade, a alma da riqueza de dentro de você. Porque o seu pensamento é mesquinho, o seu pensamento é de carência, é de pobreza. O seu pensamento é destruído. Esta é a verdade. Todas as coisas devem ser prezadas. Aquilo que parece ser matéria não é. Ela é a representação do amor da vida de Deus. E por isso devemos usá-la com zelo e respeito. Você tem que olhar para as coisas e ver a vida de Deus nela, na planta, na madeira, no móvel, no carro. Porque tudo veio da vibração, veio do verbo, do pensamento de alguém. O pensamento é Deus. São as vibrações de Deus que está dentro de você. É assim que você tem que pensar. Se você pensar dessa forma, tudo na sua vida vai funcionar de forma adequada, do jeito que você gostaria que fosse. Pense nisso. Quando você for fazer qualquer coisa, faz uma autoanálise primeiro de como você está pensando antes de fazer. Porque a sua forma de pensar é que vai determinar um sucesso da coisa que você quer. É isso, pessoal. Não devemos desperdiçar ou jogar fora as coisas, porque todas as coisas são dádivas de Deus.
Quando você faz comida na sua casa, por exemplo, uma coisa simples. Você faz comida pensando da seguinte maneira: olha, vou alimentar as pessoas e vou vivificar o alimento, ou você faz um montão de comida e come um pouquinho e joga o resto fora? Quando você faz isso, você está dizendo para Deus assim: ó, eu não sou grato, eu não tenho gratidão pela provisão infinita que você me deu. E como é que você paga essa conta? Se você for um filho abastado, de uma família muito rica, por exemplo, você pode continuar tendo muito dinheiro, porque teu pai pensa diferente. Mas e você, que joga fora as dádivas que Deus deu para teu pai? Sabe como é que você sofre as consequências? Com um monte de problemas, com carência na tua saúde, indo no médico todo dia com problema aqui, problema lá. Você vai ter N problemas para justificar a sua forma errônea de pensar. O dinheiro você tem, porque ele não vem de você, porque você nasceu numa família abastada. Porém, você não tem saúde para usufruir do dinheiro. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que não tem gratidão, não tem amor, não tem respeito pelas pessoas e pelas coisas. Pense nisso. Você vai ver que tem muita gente dessa forma, ok? Quem desperdiça as coisas não merece as bênçãos de Deus e não sintoniza com as vibrações da força protetora de Deus. Olha bem, quando você está desperdiçando as coisas, você está afastando de Deus. É isso que você está fazendo. Você está afastando da provisão infinita. Você está afastando da alma da riqueza. Essa é a diferença, é isso que acontece com as pessoas que têm problemas. Você pode ver, está cheio de gente rica, cheia de problemas, que daria todo o seu dinheiro para ter saúde, por exemplo. E por que ela não tem saúde? Porque dentro dela existe o egoísmo, dentro dela existe a carência, dentro dela existe a falta de amor, dentro dela existe a falta do perdão, dentro dela existe a falta de gratidão. 3 ferramentas são fundamentais para o sucesso: respeito, perdão e gratidão. Isto é fundamental para que qualquer pessoa chegue aonde ela quer chegar. Mas a maioria das pessoas não pensam assim, elas são egoístas por natureza, ela pensa só no dinheiro, ela pensa em esbanjar, em jogar fora. E isso está em desacordo com a provisão infinita, está em desacordo com a alma da riqueza. E é por isso que sofre, percebe? Outro fator importante nessa questão da gestão financeira. Pense nisso, pessoal, olha só. Fatores indispensáveis para o êxito da riqueza, para o êxito da prosperidade. Quais são esses fatores que são fundamentais para que você chegue onde você quer? O primeiro, procurar usar a sua mente de modo mais positivo, mais construtivo e mais alegre possível. Esse é um fator importante. Mente alegre, mente positiva, mente forte. Isso é um fator fundamental para a sua gestão financeira. É um fator fundamental para que você atinja os seus objetivos. Agora, como é que a gente pensa todo dia? Qual é o nosso sentimento? Qual é a nossa alegria de viver? Quando a gente levanta de manhã, a gente fica feliz por estar acordado, por estar saudável? Ou a gente levanta reclamando porque tem que trabalhar? Tem que tomar cuidado com as reclamações, percebe? As reclamações é que te leva ao buraco, te leva às dificuldades, te leva aos problemas. Existe um grupo de pessoas que é muito triste, que eu batizei do grupo dos muquerelas. Você conhece? O que é o grupo dos muquerelas? É as pessoas que passam a vida inteira reclamando, lamentando, queixando, das coisas. Está sempre murmurando. Este é o grupo dos muquerelas. Tome cuidado para você também não fazer parte dele. O objetivo desse vídeo é tirar de você a ideia de carência, a ideia de pobreza, os sentimentos pobres e colocar dentro de você sentimentos bons, felizes, os sentimentos divinos. Essa é a ideia do nosso vídeo, é a ideia do nosso texto, ok? Continuando aqui. A mente alegre, o planejamento minucioso e a administração construtiva são fatores indispensáveis para o êxito e a riqueza, para o êxito e a prosperidade. Só é possível planejar bem quem tem a mente boa, a mente feliz, a mente alegre. Você até pode estar passando por uma dificuldade, isso todo mundo passa, mas a sua forma de pensar é que vai fazer você superar a dificuldade que você tem. Se você pensar bem, se você tiver uma mente alegre, as dificuldades elas se dissiparão porque Deus está com você. Às vezes você está passando por um pequeno desafio para que você aprimore o seu caráter, porque o seu caráter não é tão bom assim, você não é tão sincero assim. Então vem todas as dificuldades, os desafios para aprimorar o seu caráter, é isso que aconteceu. E sabe o que você tem que fazer? Agradecer por isso, porque se você não agradecer, vai continuar tendo problema, ok? Pense nisso. Agora,
Da onde vem o verdadeiro êxito? Para fechar esta questão da espiritualidade, da gestão financeira pelo prisma espiritual. Então veja você, de onde vem o êxito? O teu sucesso vem da onde? O que é o êxito? Qual é o verdadeiro motivo de ter sucesso? O verdadeiro êxito, como é que funciona? Olha o que diz o texto. O verdadeiro êxito não está na obtenção da riqueza, nem na prosperidade dos negócios. O verdadeiro êxito está no aperfeiçoamento do seu caráter. Lembra que eu falei anterior? O verdadeiro êxito está no aperfeiçoamento do seu caráter. É lá que mora o sucesso, é lá que mora a riqueza. O teu caráter é que faz a diferença. E é importante você saber também o que é ser uma pessoa de caráter. Muitas pessoas pensam que falta de caráter é roubar, é falar mal das pessoas, é matar. Isso também é falta de caráter. Mas é falta de caráter também quando você aceita a condição de pobreza. É falta de caráter também quando você anda de cara fechada. É falta de caráter também quando você não estuda. É falta de caráter também quando você tem o sentimento de pobreza. Isso também é falta de caráter. Percebe? Então o que é aprimorar o caráter? E como é que a gente aprimora ele? A gente aprimora o caráter por meio das informações espirituais. Por meio da aceitação que a espiritualidade é 90% da nossa vida. Todos nós somos seres espirituais. Quando você aceita isso, você começou a lapidar o seu caráter. Pense nisso. Em termos de metapsíquica, ele está na elevação do espírito. A verdadeira conquista é aquela que se pode levar após a morte no corpo. Então veja você, esta é a verdadeira conquista. Quando você morrer, quando você partir desse mundo para o outro mundo, né? Porque a gente na verdade não morre, a gente só muda de plano, a vida continua existindo para a vida toda. Você vai viver experiências mais elevadas, é isso que acontece com você. Mas pensa assim, ó, o seu corpo carnal morreu, você deixou esse mundo. No seu epitáfio, o que você quer que seja escrito lá? Aqui jaz o quê? Um homem que passou pela vida e não construiu? Um homem que as pessoas não têm nada de bom para falar no dia da sua, de entrar no chão de costa, vamos dizer assim? Quando você partir dessa vida para uma outra, como é que as pessoas vão sentir com relação à tua partida? O que de bom você fez para você mesmo e para as demais pessoas? Isso é caráter, isso é formação de caráter. Pense nisso. Você tem que pensar que todas as suas ações, elas têm que ser feitas para melhorar o maior número possível de pessoas. É isso que tem que acontecer, ok? A elevação espiritual é a firmeza ou a perfeição do caráter. Estas são as únicas verdadeiras conquistas. A perfeição do seu caráter, a elevação espiritual, esta é a verdadeira conquista. Toda pessoa que tem uma condição espiritual boa, toda pessoa que é 100% espiritual, ela é feliz, ela é rica, ela é próspera. Se você não tem prosperidade, não tem riqueza, é porque você ainda não é uma pessoa que está bem com a sua espiritualidade. Ela representa 90% da sua vida. Você consegue observar que a gestão financeira não tem nada a ver com os bens materiais? Ela é 100% voltada para as suas questões espirituais. Por isso que a gente está em meio a uma nova revolução, uma revolução espiritual. A revolução que diz que tudo é possível construir a partir do nada, a partir da forma certa de pensar. Porque quando você pensa corretamente, as coisas acontecem para você. Pense nisso. Tanto o ambiente como as circunstâncias são disciplinas para mostrar os nossos defeitos. Por isso, não devemos fugir deles. A situação aparente que acontece com você aí, seja ela qual for, de doença ou de pobreza, seja qual for o seu desafio nesse momento, olha para o seu desafio e agradeça. Agradeça para que ele aconteça na tua vida. Desde que eu resolvi a trabalhar essas questões espirituais na minha vida, por várias experiências que eu já tive, eu passei a fazer uma afirmação que contraria o senso comum. E eu vou fazer ela para você aqui também. Qual que é o meu pensamento que contraria o senso comum? É quando eu afirmo categoricamente que ladrão só rouba ladrão. Veja você a minha afirmação.
ladrão só rouba ladrão. E eu venho afirmando isso já faz tempo. Há uns 3 anos atrás aconteceu um fato inusitado na minha vida. Eu comprei um carro zero, um HR-V da Honda zerinho, paguei 100 mil reais e um mês depois roubaram ele. O que aconteceu? Eu fui motivo de muita zombaria de muitos amigos, porque eles começaram a dizer para mim: olha, Isauro, você deve estar roubando bastante, tá vendo? 100 mil reais de prejuízo é porque roubou muito. Eu falei: de fato, se realmente eu mereci ser roubado, é porque eu estava roubando de outras pessoas e por isso eu agora paguei a conta. Tanto é verdade que eu já escrevi aqui no meu boletim de ocorrência. Eu escrevi assim, pessoal, no boletim de ocorrência: Deus, muito obrigado pela experiência de hoje. Se eu estava devendo alguma coisa, a dívida está paga, eu não devo mais. Por esta razão está resolvido. Estou muito agradecido e com o coração muito grato. As pessoas que levaram os carros, esses 2 meninos que levaram meu carro, se esse carro for para a evolução da alma deles, que eles fiquem com o carro. Mas se não, que me devolva o carro, porque esse carro não foi produto de roubo. Eu posso até estar equivocado em alguma coisa, mas não foi produto de roubo. Portanto, ele é um bem meu. Não pode ser dessas pessoas para fazer coisas erradas. Foi isso que eu escrevi no BO. O delegado, quando leu aquilo, ele ficou abismado. Como é que uma pessoa pode agradecer por ter roubado o carro, né? Pois bem, e os meus amigos continuaram zoando com a minha cara. Isso passaram muito tempo. Passou um mês, o carro foi devolvido, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e nada. E as pessoas continuaram tirando uma da minha cara. 3 anos depois, isso aconteceu no ano passado, em novembro do ano passado, eu recebi uma multa na minha casa. Eu falei assim: caramba, o pessoal está usando o meu carro. Mas quando eu fui olhar a multa era do dia do roubo. Aí deu um balde de água fria de novo em mim. Mas de qualquer forma, eu tinha que resolver o problema da multa porque ela estava no Cadim. E aí eu fui até o poupa-tempo para resolver. E quando eu cheguei lá no poupa-tempo, eu disse para a menina assim: olha, tá aqui essa multa, só que essa multa não é devida porque esse carro foi roubado 1 mês depois de comprado. Na verdade, é o Estado que me deve, que eu não sei se vocês sabem, mas quando você compra um carro zero e se ele for roubado, o IPVA que você pagou, o Estado é obrigado a te devolver. Veja você. E ela falou assim: de fato, o senhor tem razão, mas deixa eu dar uma olhada. E aí a menina voltou lá com um sorriso no rosto e disse assim: seu Isauro, o senhor me desculpe, mas a multa é devida, o seu carro está rodando, o seu carro foi encontrado. Eu falei: como assim? Se o carro foi encontrado, se ele não foi me entregue? E aí ela diz: olha, se não foi entregue para o senhor, o seu caso é grave, você tem que ir na delegacia imediatamente. Saí do poupa-tempo e fui na delegacia que tem do lado do escritório de Diadema, onde nós temos o escritório lá, que o delegado é meu amigo. E aí, na hora de fazer o BO, né, para registrar essa informação, o delegado falou assim: antes de fazer o BO, Isauro, vamos ligar lá na cidade onde você acharam o teu carro, quem sabe ele está lá. Talvez por um erro, e o carro está lá no pátio. O carro foi encontrado numa cidade no interior de São Paulo que chama Piratininga. Só tem 3 pátios lá. Ligamos nos 3, o carro não estava. Resolvemos ligar na delegacia onde foi apreendido o carro. E lá falamos com uma pessoa cujo nome dela é doutora Valéria. Essa doutora diz o seguinte: ela falou assim: seu Isauro, me dá aí 2 horas que eu vou verificar o seu carro. E sabe o que aconteceu? 2 horas depois ela me ligou dizendo o seguinte: olha, seu Isauro, acontece o seguinte, aconteceu um erro aqui na nossa delegacia, o seu carro foi leiloado. Mas eu queria só pedir uma coisa para o senhor: não precisa fazer BO, não precisa fazer nada, que o dono do leilão vai pagar o carro para o senhor. Isso aqui foi um erro muito grave, e se o senhor fazer um BO de tudo isso, todos nós podemos ser presos, porque isso não pode acontecer. E eu disse para ela: doutora, não se preocupe, eu não quero prejudicar ninguém, eu só não quero ser prejudicado. Moral da história: na segunda-feira, conforme prometido, o tal do leiloeiro me ligou com a seguinte informação: senhor Isauro, eu estou ligando para o senhor porque a doutora Valéria pediu e em 40 dias o senhor terá o seu carro de volta. E eu disse para ele: não, eu não quero o carro. Até porque esse carro não foi leiloado, esse carro tem alguma coisa errada com ele, porque ele continua no meu nome, então ele não foi leiloado. Alguém deve estar usando esse carro e eu não vou receber um carro usado 3 anos depois. O que o senhor pretende? Eu falei: eu quero que o senhor me pague um carro zero. Ele falou assim: mas é isso que você quer? Eu falei: quanto custa o carro? Eu falei: hoje custa 110 mil reais. Você vai lá na loja, ou compra o carro ou me dá o dinheiro para comprar. Moral da história: o leiloeiro me deu 55 mil reais em dinheiro e mais 2 cheques, um para 30 e para 60 dias, eu aceitei. Ou seja, 2 meses depois eu recebi todo o meu carro de volta, com juro e correção monetária, como se fosse um carro novo. Sabe por que isso aconteceu? Porque ladrão só rouba ladrão. Essa situação foi apenas para mostrar para mim e para os meus amigos, para confirmar a minha tese. Percebe? Hoje todos eles falam assim: é verdade, você tem razão. Tanto é verdade que eu não pago seguro de carro, porque eu não acredito no roubo. Nenhum dos meus carros tem seguro. Por quê?
porque eu tenho certeza absoluta que meus irmãos não me roubarão, porque eu só faço coisas certas, logo não tem por que ninguém me roubar. Pense nisso. A sua forma de pensar é que faz as coisas acontecer. Isso é gestão financeira. Veja bem, mudemos o nosso caráter e então prosperaremos nos negócios, teremos êxito em nossos empreendimentos e seremos benquistos e respeitados. Quando você se preocupa com o seu caráter, quando você se preocupa com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar, as pessoas te respeitarão e o êxito será inerente a essa sua condição. Porque é a tua forma de pensar, a tua forma de agir que faz toda a diferença. Ok? Continuando. Se semearmos em nosso interior, colheremos os frutos no ambiente em que vivemos. Então veja você é o que você pensa e fala. Aqui vai uma daquelas histórias que todo mundo conta, mas não tem o autor conhecido. Diz que uma certa vez num porto qualquer, chegou um viajante e quando ele olhou do lado tinha lá um senhor de barba branca que ele julgou que fosse um sábio. E aí ele foi lá nesse senhor e perguntou para ele: que tipo de pessoa tem neste lugar? E o sábio respondeu com outra pergunta dizendo: que tipo de pessoa tem no lugar onde você vem? E esse viajante diz o seguinte: de onde eu venho só tem pessoas ruins, pessoas maldosas, ladrões, pessoas que matam, pessoas que roubam. E o sábio diz, o senhor de barba branca diz: olha, o mesmo tipo de pessoa você vai encontrar aqui. A pessoa foi embora, não retrucou, não quis discutir o assunto. Daí, logo em seguida, chegou um outro viajante e fez a mesma pergunta para o sábio: que tipo de pessoa tem nesse lugar? E o sábio de novo respondeu: que tipo de pessoa tem no lugar de onde você vem? E aí esse viajante diz: olha, de onde eu venho só tem pessoas boas, maravilhosas, prontas para ajudar, pessoas de bom caráter, pessoas amáveis, pessoas felizes. E o sábio diz: o mesmo tipo de pessoa você vai encontrar aqui. E o viajante foi embora. O garçom que estava do lado, ouvindo toda essa história, ficou intrigado e falou assim: agora eu vou lá perguntar para esse barba branca aí, porque só pode estar maluco. Para um ele fala que só tem pessoas boas, para o outro só fala que tem pessoas ruins. E aí ele foi lá perguntar. E perguntou: meu amigo, você está doido? Para um viajante você falou que só tem pessoas boas, para outro viajante você falou que só tem pessoas ruins. Qual que é a verdade? Neste país tem pessoas boas ou tem pessoas ruins? E aí o sábio respondeu: meu filho, acontece o seguinte: cada pessoa carrega no coração o ambiente que se vive. Esta é a moral da história. O teu coração é que determina quem você é, o ambiente que você está, como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser seus amigos. O seu caráter, ele está ligado a todas essas questões que faz de você uma grande pessoa. Percebe? Então esta história que eu contei para você foi para finalizar este nosso vídeo de hoje, que é a gestão financeira pelo prisma da espiritualidade. Quer ter sucesso? Quer ter felicidade? Vai primeiro aprimorar o seu caráter por meio da espiritualidade. Vai ter a aceitação que você e Deus é um só, que você e seu amigo é um só, que você e o universo também é um só. Vai andar a prumo sobre todas essas questões. Vai procurar a ser uma pessoa que só faz o bem, e que pensa no outro, e que todas as suas ações é para melhorar o maior número possível de pessoas, ok? É isso. Se tudo isso que eu falei para você faz sentido, se você gostou dessas nossas informações de hoje, se isso é bom para você, você vai fazer o seguinte: vai clicar aí agora no nosso canal e vai se inscrever e vai apertar o sininho lá, para que você tenha de primeira mão os nossos próximos vídeos. Porque é isso que dá motivação para que a gente continue gravando esses conteúdos com o objetivo de melhorar o maior número possível de pessoas. E como eu tenho certeza que você também tem o mesmo pensamento, que você no seu íntimo, dentro do seu coração, você também pensa em ajudar o maior número possível de pessoas, então por causa disso eu tenho certeza que você vai não só se inscrever no nosso canal, mas também vai compartilhar com o objetivo de ajudar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.